Bom dia, meu nome é Eduardo, sou aluno do curso de Geografia do Instituto Federal de São Paulo. Eu vou estar apresentando o meu trabalho referente à prática de extensão 4, iniciada pelo professor Andrei, voltada aos movimentos sociais, e o meu tema é sobre soberania e segurança alimentar. A minha proposta é criar um jogo didático que sirva aí como uma fonte de material para um complemento ao estudo do tema. A princípio, eu separei um artigo do Cristiano Guerra, né? Fiz uma resenha, né? E li o texto. E então, a princípio, poder apresentar esse tema aos alunos, né? E através do jogo didático mostrar como se dá aí a disputa desigual no campo, né? Onde o latifundiário detém o monopólio do poder da terra e o camponês, né, o camponês sem terra, ou pequeno agricultor, ele é oprimido aí pelo grande latifundiário, que detém muito mais, seja poder de dominação, né, e de opressão, quanto também influência, né, jurídica, né, que acaba angariando aí com que ele mantenha esses privilégios e essa capacidade de poder. Eu vou apresentar o slide, vou apresentar o meu projeto, né, agora, posteriormente, e após isso, o slide e referências do jogo, né? E todo esse material, o artigo, né, justamente para explicar a soberania e a segurança alimentar, também estarão anexados. Olá pessoal, então como apresentado anteriormente, eu sou Eduardo Galdino, vou estar apresentando aí para vocês o meu jogo didático, né, referente à matéria aí de prática de extensão 4, né, do quarto semestre do curso de Geografia. A gente tem como tema os movimentos sociais, né, e a reforma agrária, e o meu tema em específico, né, o meu é a soberania alimentar, né, e a segurança alimentar. Então vamos passar para o próximo slide, né? Então, por que a Damas da Terra ela representa a luta por terra, né? O tabuleiro, seja do jogo de damas, seja do jogo de xadrez, ele já representa um território, né? E no caso em específico desse jogo, dessa adaptação, o que a gente faz é com que um dos jogadores representem aí os grupos sociais, né? E os outros representem aí os latifundiários que monopolizam o poder da terra e que possuem, inclusive, certas vantagens, né, e privilégios nas regras do jogo em relação aos que representam aí os agricultores, né, os movimentos sociais, e isso evidencia aí a dificuldade, né, a dificuldade no avanço, né, desse outro jogador que representa aí o camponês sem terra, o camponês aí no movimento social, né, que não possui aí os mesmos privilégios que os latifundiários monopolizadores aí do poder da terra. E aí vamos passar
para o próximo slide. Né? Então, como eu disse, né, são regras desiguais, né, que são iguais à desigualdade real, né? O jogador latifundiário, ele já inicia com duas damas, ele pode capturar para frente e para trás, ele tem alta mobilidade territorial. O agricultor, ele começa sem damas, ele move apenas para frente, ou seja, ele tem um avanço lento e muito mais vulnerável em relação aí ao, né, latifundiário. E isso representa, né, uma forma de ensinar, né, de forma pedagógica, né, como há privilégios estruturais históricos, né, como o agricultor né, familiar, o camponês sem terra, enfrenta a mobilidade restrita, a necessidade de resistência e de organização, né, e de estratégia. E uma simulação crítica dos conflitos no campo brasileiro. Isso se enquadra, né, dentro da BNCC e do currículo paulista, né, no uso da terras e modelos produtivos, nos conflitos do campo, na circulação de produtos agrícolas, né, dentro do currículo paulista, na estrutura fundiária, na segurança alimentar, movimentos sociais e desigualdade territorial. Então, aí uma síntese, né? A disputa territorial é desigual. O agricultor enfrenta barreiras estruturais, né? Ele não goza dos mesmos privilégios do latifundiário. A soberania alimentar depende da democratização da terra, ou seja, da terra ser ocupada e representada pela população que de fato produz para o povo, né? E não para agroexportação. Né? E jogar é compreender criticamente o território, né? Aí como... Peraí, só um minuto. Isso. Como referências, né? Eu usei a Base Nacional Comum Curricular, né, 2018, o Currículo Paulista 2020, né, ali A Natureza do Espaço, do Milton Santos, né, que ele mostra essas desigualdades territoriais, né, a formação do MST no Brasil, do Fernandes, o Stedili, né, que foi o nosso principal livro de estudo durante esse semestre, né, sobre a formação do MST, acompanhou o MST, né? E sobre isso, e também, né, como dito, eu estou usando, mas não em si para o jogo, mas para uma aula predecessora, um artigo, né? E eu mostrarei uma resenha desse artigo na próxima parte da apresentação. Então, pessoal, como base para poder sustentar a aula, né, desenvolver a aula e posteriormente aplicar o jogo de Damas da Terra, né, que representa o poder do latifundiário sobre o território e né, os privilégios e a luta desigual, né, pelo território diante dos camponeses e agricultores sem terras, né. Aí eu usei um texto sobre soberania e segurança alimentar do Cristiano Guerra e fiz uma resenha a partir desse
texto, né? E aí vou apresentar agora a vocês a minha resenha. Guerra. C. Direito à soberania alimentar no capitalismo periférico. Revista Direito e Praxis. Cristiano S. Guerra, em seu artigo Direito à soberania alimentar no capitalismo periférico, apresenta uma reflexão profunda e crítica sobre os limites estruturais para a realização da soberania alimentar em países marcados pela desigualdade social e pela concentração fundiária, como o Brasil. O autor articula debates da teoria crítica dos direitos humanos, da questão agrária e dos movimentos sociais, expõe como o modelo agroexportador e o domínio do agronegócio inviabilizam a autonomia produtiva das populações rurais. O texto diferencia segurança alimentar de soberania alimentar. Enquanto a primeira pode ser atendida mesmo dentro de estruturas de mercado desiguais, segunda implica autonomia política, territorial e cultural sobre a produção de alimentos. Assim, não se trata apenas de garantir o acesso ao alimento, mas de assegurar que povos e comunidades tenham controle sobre seus sistemas alimentares. Essa autonomia, no entanto, é sistematicamente dificultada no capitalismo periférico, marcado pela concentração da terra, do crédito e da infraestrutura nas mãos de poucos. Uma contribuição essencial do artigo é a crítica ao agronegócio como sistema de poder. Segundo Guerra, sua força não está apenas na grande extensão territorial, mas na capacidade de influenciar políticas públicas, controlar cadeias produtivas e subordinar territórios camponeses. Nesse sentido, o autor afirma que não há possibilidade de soberania alimentar sem uma reforma agrária ampla e profunda. Políticas públicas pontuais podem mitigar desigualdades, mas não eliminam o problema estrutural do acesso à terra. Guerra também enfatiza a agroecologia como alternativa política e produtiva. Mais do que um conjunto de técnicas, a agroecologia representa um projeto civilizatório que valoriza saberes tradicionais, biodiversidade e autonomia comunitária. Para sustentar a soberania alimentar, en contraste con un modelo agroexportador dependente de insumos químicos y de prácticas ambientalmente degradantes. Apesar da solidez teórica, o artigo poderia se beneficiar de estudos empíricos adicionais que ilustrassem conflitos agrários ou experiências agroecológicas concretas. Ainda assim, a clareza conceitual e o rigor crítico tornam o texto uma referência importante para compreender os desafios da soberania alimentar no Brasil. Do ponto de vista pedagógico, o artigo oferece excelente base teórica para atividades de ensino e extensão. Ele reforça que a soberania alimentar é uma disputa política e territorial, permitindo que educadores abordem temas como desigualdade, reforma agrária e movimentos sociais de forma crítica. Nesse sentido, materiais didáticos como o jogo Damas da Terra dialogam diretamente com a tese central do autor, ao representar a assimetria estrutural entre latifúndio e campesinato. Em síntese, o artigo de Guerra constitui leitura fundamental para compreender as contradições do sistema alimentar brasileiro e os desafios para a construção da soberania alimentar. Sua abordagem crítica contribui para pensar práticas pedagógicas voltadas à justiça social, autonomia produtiva e fortalecimento dos movimentos do campo. Então, assim sendo, né, esse texto, eu fiz essa resenha porque o texto do Guerra ilustra aí como que foi essa luta, né, por direito, não somente à segurança alimentar, mas também à soberania alimentar, né? Porque nós temos um modelo no Brasil agroexportador latifundiário, onde, né, a maior parte dos alimentos gerados aqui, eles vão ser aí destinados à exportação, né? E durante a pandemia de 2021 e por último agora os problemas climáticos no Rio Grande do Sul, nós vimos, por exemplo, como o desmonte do Conab, né,
e a ausência aí de uma política de soberania alimentar fez com que nós tivéssemos elevada inflação e com isso, né, afetando também a segurança alimentar, porque para se ter segurança alimentar não basta ter qualquer tipo de alimento disponível, mas aqueles alimentos que fazem parte da cesta básica, né, de uma nação. No caso do Brasil, né, o Brasil ele tem por base o arroz, o feijão, a carne, as frutas, né, o café. E quando nós temos aí esses tipos de choque, nós vivenciamos de como o Brasil, sendo um país agroexportador, favorece a exportação de commodities, tornando tanto a segurança alimentar quanto a soberania alimentar ameaçadas no Brasil. E aí então, né, para finalizar, e aí você pode customizar também, né, pode imprimir as fichinhas com a imagem, colar sobre a peça da dama, né. É possível ver então aí o grande, né, agropecuarista, o latifundiário, já começa lá com a dama, enfim, né? A possibilidade é sim de se customizar, né? No caso aí no tabuleiro, o vermelho está representando o latifundiário e o verde está representando aí o camponês, né, sem terra, pequeno agricultor, e, né, já não está com um número ideal de peças, né, mas foi a forma aí gráfica de representar até o jogo em movimento, e é isso, né. A regra, como eu já disse, não é coisa, né, que o aluno precise memorizar porque há muita dificuldade. Não, o que vai representar o latifundiário já vai começar do princípio, né, tendo duas damas e podendo aí se movimentar para frente, para trás, além da própria dama, né, que pode comer nas diagonais. E o pequeno agricultor, ele tem os movimentos simples, né? Ele precisa mover cada peça, ele precisa, né, ter uma estratégia para conseguir aí, talvez, comer a dama, dominar, né, comer as outras peças, dominar o território, chegar a fazer uma dama, né? E o tabuleiro, ele representa a terra em disputa, né? O território em disputa. Então, sobre isso o jogo, agradeço demais, né, a oportunidade, e é sobre isso, muito obrigado.